Oi, primo! Tudo bom? Gente, é o seguinte, nós vamos fazer a live que era para ser no perfil do Santuário Vale da Rainha, nós vamos fazer no meu por conta de problemas técnicos. Eu acho que o Instagram, eles fizeram muitas lives essa semana lá, e aí o Instagram não tá deixando eles convidarem pessoas. Então vamos fazer no meu. Aí a Patrícia tá chamando as pessoas que estão lá para virem no meu perfil para ouvir a gente conversar, tá bom? Então eu vou esperar só um pouquinho para que dê tempo dela chamar o pessoal lá e vir para cá, tá bom? Você tá bom, primo? Você tá aí? Ouve um pouquinho a live, primo, é sobre feminismo, é sobre sociedade, veganismo. Fala pra Ju vir, fala pra Ju entrar pra ouvir. É um feminismo que acolhe os homens também. A gente não tem raiva de homem, não. A gente quer falar sobre a relação de homens e mulheres para a gente sempre caminhar juntos em harmonia, né? Sem brigar, tá bom? Eu vou só esperar um pouquinho, porque a Patrícia deve estar chamando o pessoal lá, e aí a gente já vai começar a falar aqui. Tá bom, gente? Só um minutinho que ela já chega aqui. Oi, gente que tá chegando, deixa eu explicar. Eu vou explicando para quem for chegando, tá? A live do Santuário Vale da Rainha vai ser aqui. A gente vai fazer uma live falando dessa relação do feminino com o masculino, sobre o veganismo. Hoje a gente vai falar sobre os direitos animais também, sobre a proteção dos animais. Então, tudo que engloba o feminino nessa questão do veganismo e as relações entre o masculino e o feminino, né? Porque a gente acha, eu acredito que todo mundo tem que andar de mãos dadas, todo mundo é igual. Então, essa semana, o Santuário Vale da Rainha está falando dessa relação do feminino com a causa animal, a nossa relação com o masculino na causa também. E eu vou falar sobre os direitos animais, a proteção dos animais dentro desse contexto. O que aconteceu foi que lá na live do Santuário Vale da Rainha deu um problema técnico. Eu acho que o Instagram não está deixando eles convidarem pessoas, porque ela fez muita live essa semana. Então vamos fazer aqui no meu, tá? Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque ela tá chamando o pessoal lá para entrar aqui, tá bom? Então é capaz até de eu encerrar essa e começar uma outra daqui a pouco. Ai, Paty, chegou. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, conseguimos. Conseguimos, muita gratidão, doutora Maria Letícia, muita gratidão. Perdão pela demora, eu estava realmente notificando as pessoas, deixando um post para comunicar essa mudança de último instante. Sim, sim. Eu imaginei que fosse isso. Eu fui explicando para o pessoal que estava entrando aqui Que maravilha. que a gente vai fazer a live no meu. Ontem aconteceu também, eu acredito que a plataforma, quando toda essa ideia surgiu da gente fazer essa semana, não em prol do empoderamento da mulher, mas do empoderamento do feminino, nessas manifestações todas que a gente vem falando durante a semana, eu primeiro coloquei no Instagram e depois eu realmente realizei que a plataforma deveria ser outra. E pode ser o Instagram tentando impedir muitas lives, ou seja, muito conteúdo, porque são 3 horas gravadas no perfil. Então, eu não sei quanto isso de espaço, de configuração, então, enfim, aconteceu e eu agradeço a paciência de todos para a gente poder estar aqui e disseminando o conhecimento, a magia, a sabedoria de mulheres como você. Muita gratidão. Eu que agradeço o convite, viu, Paty? Eu fiquei tão feliz. Eu acho que vai ser uma conversa tão bacana. Sim, será. Sim, será.
E eu queria te pedir permissão, que está no teu perfil, mas não sei se você sente isso, eu queria só fazer um cântico, até as pessoas estão entrando, estão lendo o post, então, quando a gente fala de direito, de proteção, de denúncia, de justiça, a gente também fala de medo, sabe, Lê? E eu vejo que a gente precisa vencer esse medo. Medo para que a gente não se torne omisso. Medo para que a gente verdadeiramente se posicione. A gente precisa vencer essas tendências. Então, eu queria fazer só um cântico breve para vibrar que esse medo saia do nosso coração e a gente possa participar atuante todos os dias da nossa vida para um mundo melhor. Posso? Com certeza. A live é sua. Pode o que você quiser. Meu Deus. Gratidão. Eu sinto medo me convidando a mergulhar nas profundezas de meu ser, a mergulhar nas profundezas de meu ser. Medo eu te sinto, mas vou seguir, pois eu confio na luz que me trouxe aqui. Pois eu confio na luz que me trouxe aqui. É esse medo que está guardando as dimensões desconhecidas de meu ser. As dimensões desconhecidas de meu ser. Medo eu te sinto, mas vou seguir, pois eu confio na luz que me trouxe aqui. Pois eu confio na luz que me trouxe aqui. Gratidão, querida. Gratidão, queridos. Eu vejo muito importante que sempre que a gente fale do mundo, a gente também fale sobre tudo que vai debaixo da nossa pele. Porque o mundo é a representação disso tudo que tem para dentro. E muitas vezes a gente separa. E quando a gente separa, a gente tenta mudar coisas. E o que muda o mundo são pessoas. Pessoas mudadas. Então a gente sempre precisa, na minha humilde opinião, falar disso. Falar desses aspectos para que a gente entenda por que tantas vezes a gente que quer um mundo bom colabora com um mundo ruim. E isso envolve esse assunto que a gente vai falar aqui. Que a doutora Maria Letícia é uma advogada animalista. Inclusive, tem muita gente que pergunta na nossa página a respeito dos resgates e as pessoas falam, mas não tem lei contra maus tratos? Eu sempre comento, tem lei contra açougue? Ou seja, isso que a gente precisa perceber, ou seja, é o microcosmos mandando para o macrocosmos. Então, muitas das coisas que a gente lida fora, a gente poderia evitar se a gente conseguisse lidar dentro e verdadeiramente saber, peraí, se eu quero esse mundo, eu não posso colaborar para um outro tipo de mundo. E por isso que é tão importante esse autoestudo. Doutora Maria Letícia, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão entrando. Enfim, eu espero que o pessoal do nosso público entre, chegue, e depois a gente vai apontar para a live, mesmo quando ela ficar gravada. Então, por gentileza, eu queria só que você se apresentasse um pouco para esse público que está vindo agora aqui convidado na tua página em função do programa técnico. Apresentasse um pouco o teu trabalho, porque além de advogada animalista, você também é uma empreendedora vegana e você também tem liderança em um coletivo de mulheres que atuam pela justiça. Você podia falar um pouquinho mais disso para a gente, por gentileza? Sim, são todos muito bem-vindos no meu perfil, estou muito feliz de tê-los aqui. Eu sou advogada animalista, eu coordeno um coletivo que chama GAAV, que é o Grupo de Advogadas Animalistas Voluntárias. Esse grupo é um grupo de advocacia, nós fazemos tanto ações pelos animais, ações jurídicas, quanto escrevemos artigos, teses, damos consultorias para protetoras que precisam, né? Eu acho que o trabalho que eu mais gosto de fazer no GAAV é realmente a escrever novas teses. Isso me dá muito prazer, eu acho que isso ajuda muito o direito, mas a gente faz também ações jurídicas, fizemos várias já, né? E algumas tiveram grandes repercussões, outras nem tanto. Fizemos ações pequenininhas, mas fizemos ações grandes.
Um referencial é o Porto de Santos, né? Da liminar dos 27 mil bois lá do Porto de Santos. Tivemos recentemente a decisão a respeito da Bambi, né? Que conseguimos mandar. Eu atuei como amicus curiae, não era autora da ação, mas foi uma ação que eu atuei junto. Agora estamos com o caso da mata ciliar. Então, assim, a gente atua em ações jurídicas. Eu sou vegana, então, além disso, eu empreendo na área vegana. Eu tenho uma empresa que chama Butterfly Cacau. A gente faz manteiga vegana e também a gente vende insumos e matéria-prima para pequenas empreendedoras, como manteiga de cacau, sabe? Cacau em pó. Nós vendemos em pequenas quantidades, em um preço acessível para quem está começando o seu negócio. E é isso, entendeu? Eu, como ativista, eu atuo no GAV como advogada e atuo como empresária na Butterfly. É isso. Inclusive nessas ações menores que a doutora Maria Letícia comentou aqui, para quem acompanhou o caso de Mestre Cristos no começo do ano passado, que era um mestre cavalinho que dava a impressão que ele ia partir no meio, que a parte de trás ia cair, que ele tinha um ferimento, como é difícil até a gente imaginar o que foi ali, mas enfim, era um ferimento que pegava de uma ponta para outra como se fosse um bambolê na anca dele. E esse bambolê, imagina que tivesse deixado ele em sangue, aberto. A gente via os tecidos dele. E foi constatado, sim, maus tratos. E a doutora Maria Letícia atuou para que a gente pudesse ter a guarda dele, porque a gente vai, enfim, desdobrar esse assunto um pouco mais, mas os maus tratos, quando a gente fala maus tratos para mestre cãozinho e mestre gatinho, a gente tem uma aceitação dentro da justiça. E quando a gente fala de maus tratos para mestres de grande porte, então a gente precisa um pouco mais de ênfase, um pouco mais de conhecimento. E aí o ativismo dela vem muito junto com a proficiência dela como advogada. Porque ela sendo vegana, ela entende que aquela vida representa não pelo que ela faz, mas por quem aquela vida é. E isso é algo que a gente precisa entender como a primeira diferença, eu diria, por gentileza me corrija, doutora Maria Letícia, entre um mestre cãozinho e um mestre gatinho, porque o mestre cãozinho e o mestre gatinho, por que eles valem tudo que eles valem para as pessoas? Falando de novo, termos gerais, não estou colocando aqui veganos, onívoros, nada disso. Mas por quê? Porque aquele ser vale por quem ele é. Você ama aquele mestre cãozinho, a gente ama aquele mestre gatinho por quem ele é. O mestre de grande porte, ele é amado, que é um desserviço ao amor, pela capacidade dele de cavalgar, pela capacidade dele de prover leite. Pessoas falam, não, eu amo uma mestra vaquinha, ela me dá tanto leite. Isso é um desserviço para o amor, porque é um abuso. Então, quando a gente fala da diferença do pequeno e do grande porte, o pequeno porte ele já é visto por quem ele é. Agora, o grande porte é pelo que ele faz. E automaticamente, quando ele não faz mais, então ele não merece viver. Ou, o que vai acontecer, dependendo do caso, o sujeito leva uma multa e ele fica com a guarda ainda do mestre animal. Então, por isso que o trabalho da doutora Maria Letícia é tão importante, porque vai desconfigurando esse sistema que a gente precisa mudar. E vai mudar através da relação que todos nós temos com tudo em volta da gente, a partir desse autoconhecimento de como a gente tem tratado, o sistema de crenças que a gente tem de por que esses seres estão aqui. Pensando muitas vezes que eles estão por nossa causa e não é bem assim. Isso ressoa dentro, doutora Maria Letícia, essa explicação dessa forma? Sem dúvida, sem dúvida. O animal de grande porte, ele tem várias características que os seres humanos, eles acabam... A alienação do ser humano levou a crer que o animal de grande porte, primeiro, ele é uma máquina. Sim. Então, ele é uma máquina de puxar carroça, ele é uma máquina de fazer um esporte equestre, ele é máquina. Máquina de produzir leite. Ele é grande, ele é bruto, então, as pessoas elas não pegam no colo um animal de grande porte, elas não têm dentro de casa, não sobem na cama. Então, as pessoas já começam a ter uma certa distância. Então, ela já vê o animal de grande porte como um produtor de lucro mesmo. Sim. Ou de prazer, né? A pessoa que faz hipismo, por exemplo, ela gosta de usar o cavalo para o benefício dela, para o entretenimento dela. Eu vou te falar, Paty, que antes de ser vegana,
eu fiz hipismo, eu montava. Uhum. Nunca consegui usar espora, nunca consegui. Eu parei de montar porque eu não conseguia dominar o cavalo. Porque para mim aquilo era um pouco absurdo, apesar de eu ainda não ser vegana. Uhum. Mas eu parei com o hipismo. Sim, já Né? tinha sensibilidade. O que acontecia muito, e eu via isso e me irritava demais no meio, era que as pessoas falavam o seguinte: eu amo o meu cavalo. Meu cavalo é tudo para mim. É o que você falou, é um desserviço para o amor, porque assim, ela não ama o cavalo, aquela pessoa não ama o cavalo, ela ama dominar o cavalo. Porque tem essa característica também. Além deles serem grandes e as pessoas já olharem eles como produtores de lucro, elas gostam de pensar que estão dominando um corpo maior do que o delas. Essa vontade de dominar o animal que é maior, as pessoas chamam de amor, né? Na verdade, não. Isso daí não é amor, isso daí é um desamor. Isso daí é uma vontade do ego da pessoa de se autoafirmar dominando um animal que está indefeso, apesar do tamanho dele, ele está indefeso ali, né? Então, assim, o que você falou tem muito sentido, porque e o Mestre Cristos é um exemplo disso, porque assim, porque ele é grande, as pessoas acham que eles aguentam todo tipo de maus tratos, que eles não sentem tanto, né? Eles não reclamam, eles são mais discretos, né, no sofrimento deles. Então tem várias características do cavalo, do boi, da vaca que auxiliam nessa alienação por conta do tamanho deles, né? E do silêncio deles. É o que mais me dói, sabe? O cachorro e o gato, os animais pequenininhos, eles têm outros problemas que é serem vistos como um brinquedo. As pessoas têm muito mais empatia por eles porque eles moram dentro de casa geralmente. Mas, por outro lado, também, veja, Patrícia, é impressionante como o ser humano conseguiu, o sistema fez isso, né? O sistema que a gente vive, ele mexe com a nossa cabeça de uma forma que a gente distorce o conceito de amor, assim, tão facilmente. O animal de pequeno porte é visto como um brinquedinho, um bibelô. Quando ele não é mais um bibelôzinho, muitas vezes ele é abandonado também, né? Verdade. Não sofrem tantos maus tratos quanto o de grande porte, né? Mas também sofrem bastante, né? E são maus tratos diferentes se a gente pensar que, ou seja, é o abandono, como falou, também essa característica de ser presenteado como coisa, isso também a gente precisa levar em conta, ou seja, é bastante triste. Você colocou uma coisa bastante importante que eu vou tomar a liberdade de falar da perspectiva aqui do santuário, que existe e é algo que, outra vez, tem toda a razão. Quando a gente pensa no grande porte, a gente não pensa que a gente pode abraçá-lo, a gente não pensa que a gente pode ter a relação que a gente tem com o mestre cãozinho, o mestre gatinho. E eu gostaria de deixar isso aqui, que de fato isso é verdade, as pessoas pensam isso. E até mesmo eu, antes de conhecê-los aqui, eu não imaginava que eles tinham essa capacidade, que eles gostassem de escutar música, de carinho. Lembra o que o Shiva, mestre, fez com você? Eu até deixei essa foto no perfil agora. Ele brincava com a doutora Maria Letícia e dava beijinho no porquinho, mestre. Impressionante. É impressionante. Então, o que eu sinto também, além de toda essa verdade que a doutora Maria Letícia expôs, é que a própria indústria do entretenimento, a própria indústria da alimentação faz questão de construir essa distância. Porque quanto menos a gente souber de como eles são sensíveis, o mestre cavalo ele é extremamente sensível. Ele aguenta. A gente está agora com o mestre Juremeiro, que é um boizinho aqui, para receber a prótese dele. Se ele fosse um equino, ele não aguentaria ficar em 3 apoios. Os cavalos, mestres, professores, são muito mais sensíveis. E como a doutora Maria Letícia falou, a gente vê aquele tamanhão e fala, não, isso aqui aguenta. E não é assim. E essa característica do silêncio deles, eles sofrem de outra forma. Quem já viu fotos ou imagens de mestres animais indo para abatedouro, eles choram. Com a mestra Durga, semana passada, quando ela ficou comigo nos últimos momentos, ela derramava lágrimas silenciosas. E aquilo alternava entre gratidão quando ela me abraçava e espasmo, certamente pela dor que ela estava sentindo pelo abuso de toda a vida. Então, eu queria só colocar isso, porque realmente a gente distorceu, como a doutora Maria Letícia falou, a gente distorceu tudo e a gente precisa recuperar essa conexão.
E então, falando de pequeno e de grande, vem uma outra pergunta que sempre aparece em todos os resgates, doutora Maria Letícia. Então, agora que a gente vai fazer essa pergunta, depois a gente vai deixar gravado e vai colocar para a pessoa que quiser essa resposta, quiser entender um pouco melhor essa dinâmica toda. Quando a gente chega para resgatar um mestre cãozinho ou um mestre gatinho, existe uma lei, inclusive, que a gente pode invadir a propriedade para, se ele estiver amarrado, se for constatação de maus tratos, que a gente pode entrar, tirá-lo de lá e fazer o que precisa ser feito pela vida daquele ser. Quando a gente fala de grande porte, a gente não está falando de um mestre animal, a gente está falando de um ativo fixo. Eu gostaria que a doutora Maria Letícia falasse um pouquinho disso, por gentileza, para esclarecer isso, de por que é tão difícil resgatar. E quando a gente resgata, ele já não tem valor comercial. Sim, exatamente. É mais difícil por conta deste animal ter um valor econômico, dele ser produtor de lucro. É mais difícil, mas a gente tem que entender que a Constituição Federal, quando ela proibiu a crueldade contra os animais, ela não colocou exceção. Então, a crueldade ela é proibida contra todos os animais. O que ocorre, aí você fala assim para mim, mas então por que tem matador? Por que tem laboratório? O que ocorre, gente, é o seguinte, é que normas técnicas, geralmente vindas do MAPA, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Pecuária do Brasil, o MAPA, esse ministério, o que ele faz? Ele faz normas técnicas que dão um aspecto de legalidade para a crueldade que é cometida dentro da indústria de exploração animal. O que eles fazem? Essa norma técnica fala o seguinte, não é crueldade abater um boi para alimentação humana. Ela dá esse aspecto, ela blinda aquela atividade dizendo que não é crueldade. Então, para o ordenamento jurídico, aquilo não é crueldade, apesar de que nenhuma lei é capaz de passar por cima da natureza. Aquele animal está sofrendo. Então, Paty, o que acontece são aberrações jurídicas, na verdade. Se você for levar o pé da letra da lei, não poderia existir matadouros, não poderia existir a exploração de cavalos para entretenimento, nenhuma exploração animal, porque toda exploração animal, toda e qualquer exploração animal é maus tratos. Porque a partir do momento que você tira a liberdade de um ser senciente, você já está maltratando. Sem liberdade, um ser que tem vontade própria e poder de escolha, ele não tem dignidade sem a liberdade dele, ele não pode escolher o que ele quer. Então, toda exploração animal é maus tratos. Agora, aí você fala assim para mim, mas tem um cavalo sendo maltratado dentro de um sítio, eu posso invadir o sítio? Pode, pela Constituição Federal, como eu te falei, a Constituição, maus tratos é maus tratos contra qualquer animal. Se tem um cavalo sofrendo maus tratos, fora dessas atividades que eu falei que são blindadas, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, vamos supor um cavalo que está apanhando, o cara está batendo no cavalo. Você pode entrar na propriedade e chamar a polícia e tirar aquele cavalo de lá. Por quê? Porque é um crime que está acontecendo ali. Em caso de crime, de perigo, de risco para a vida de qualquer indivíduo, você pode invadir propriedade privada, porque na ponderação de valores vale mais a vida do indivíduo do que o direito à propriedade. Neste caso mesmo, porque o detentor da propriedade está cometendo um crime ou deixando que aconteça um crime lá dentro. O que ocorre muitas vezes são mal entendidos. Ou seja, a pessoa invade para salvar um animal. Aí, assim, como ela vai provar que aquilo não é uma invasão de domicílio e sim um salvamento de animal? Esse que é o grande problema. Você entendeu? Então, o que os advogados, não só eu, mas todos os meus colegas, o que a gente sempre orienta? Quando vai salvar um animal, chama a polícia, avisa a polícia que você está entrando para salvar o animal. Filma tudo, não vá sozinho. Se puder, espere a presença da polícia para entrar no local. Muitas vezes a própria polícia não quer invadir o local para não ser acusada de abuso de autoridade. Porque isso acontece muito. Então, você tem que ter tudo, tem que se cercar de cuidados para você invadir o local. Mas é permitido por lei. Sim. Até você só tem que evitar um mal entendido. Sim.
E essa questão da polícia, eu também quero colocar aqui, doutora Maria Letícia, que é a nossa experiência com resgate. Quando a gente liga para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Ambiental, para a Polícia de... Pelo amor de Deus, alguém ajuda a gente? É quase um motivo de chacota. Pera, você acha que eu não tenho mais nada que fazer para ir atrás de qualquer coisa que você está dizendo, que é uma leitura pessoal? Então, existe isso. E aí existe um caso ainda, que aqui no Santuário a gente ainda vê mais, e eu queria que você falasse um pouquinho mais disso especificamente, que é o caso do mestre bovino. Ou seja, a gente sabe, por exemplo, na prática da pecuária de leite, eles colocam marcas, se é a tetinha esquerda dela, que está com problema, a tetinha primeira, então vai ter uma marca na mão esquerda dela, uma marca, uma fita, indicando que aquela tetinha tem mastite, ou seja, está sangrando, está com infecção, tá com... E a mesma coisa para a mão direita, e a gente vê isso, eu tenho isso gravado, inclusive, tá ali, a prática legal, no mundo inteiro se faz isso. Então tem sangue, tem pus, tem maus tratos. É uma propriedade particular. Eu não consigo, eu nunca consegui à custa de nada, porque, ou seja, a prática legal da ordenha de mestres bovinos parece que supera a lei de maus tratos. E aí, basicamente, a gente consegue resgatar quando ela está tão doente, como aconteceu com a mestra Gaia, que nem valor comercial ela tem, porque daí o sujeito fica com medo de vender a carne dela, porque é assim que se pensa, a carne dela, e levar um processo, porque aquela carne não era boa para consumo humano. A vida dela jamais foi considerada. Então, eu entendo isso do mestre cavalo. O mestre cavalo a gente ainda tem, eu vejo um pouco mais de liberdade para mexer ainda. Aqui, para quem não sabe, a gente tem 40 mestres cavalos resgatados de situações que já precisaram envolver o Ministério Público aqui, o promotor, eu agradeço muito, a doutora Maria Letícia sabe disso, ele apoia muito o trabalho do santuário e já foi responsável, inclusive, por proteger a gente. Agora, quando entra dentro disso dos bovinos, então como proceder? Porque isso está acontecendo agora. Então, o problema, Paty, é que é o seguinte, se o proprietário do bovino, e eu digo aqui proprietário porque, nesse caso, infelizmente, o bovino, ele não é tutor do bovino, ele é senhor daquele, o bovino, infelizmente, ele está escravizado. O proprietário está atendendo a todas as normas técnicas, ele não está cometendo crime. Entendeu? Se ele não estiver atendendo às normas técnicas, ele vai estar cometendo um crime de maus tratos. E aí você pode resgatar. Qual é o problema? É entender a norma. Você entendeu? Aí é todo um caminho jurídico que a gente tem que seguir, provar que ele não está seguindo a norma para poder resgatar. Entendeu? A questão do mapa é legalizar condutas de maus tratos, aí é uma questão mais abrangente. Aí você tem que pegar e sensibilizar os políticos para que não permitam essa norma técnica, a vigência dessa norma técnica, para começar a mudar as normas para que elas sejam cada vez mais restritivas, né? Como aconteceu, por exemplo, com a indústria do cigarro. Foi tão restritivo, que ela acabou não sendo mais lucrativa. Então, hoje você vê a indústria do cigarro, por quê? Porque o cigarro é uma coisa que fazia mal, matava muita gente. Um dia, os políticos acordaram, a administração pública acordou que não tinha mais condição de ser essa indústria. Eu acredito que com a indústria de exploração animal é a mesma coisa. Nós temos que começar a estrangular essa indústria cada vez mais. Não adianta você chegar e falar assim, é proibido abatedouro. Você tem toda uma economia em volta disso. Você tem muitas pessoas dependendo disso. Eu acho que caiu uma internet. Não, tá aqui, tá indo. Acho que foi só a imagem. Ah, tá. A imagem então, assim, congelou, mas tá indo aqui. A imagem congelou? Agora voltou. Então, assim, o que a gente tem que entender nós temos normas técnicas. Se o proprietário do animal está atendendo essas normas técnicas, infelizmente não tem o que fazer. O máximo que a gente pode fazer é, como o Dr. Laerte Levay fez, do promotor de justiça, que é vegano, que é um dos promotores assim que eu mais respeito nesse país,
ele entrou com uma ação civil pública contra um abatedouro de porcos. Ele questionou aquele abatedouro, entendeu? Aí ele até conseguiu uma liminar para suspender os abates. Mas ele conseguiu isso porque aquele abatedouro, ele realmente estava irregular, entendeu? Se o abatedouro está com tudo regular, com todos os documentos em dia, infelizmente, pelas normas que a gente tem hoje, não há o que fazer. O que há, a gente faz muito, eu gosto de fazer isso, muitas vezes a gente faz ações experimentais para começar a acordar o judiciário. Lógico que sempre é negado, mas você já está começando a colocar o assunto, entendeu? A gente tem que resolver esse problema no âmbito legislativo e depois no âmbito jurídico e no âmbito do executivo com as políticas públicas. Você entende? Entendo. Mas, infelizmente, se a pessoa está dentro das normas técnicas, não tem o que fazer. Isso é um motivo de grande frustração, acredito que para todo ativista ou para cada pessoa consciente, não importa, ou seja, se é ativista ou não, porque realmente a gente quer parar tudo isso. E o que eu vejo, e quero também que você coloque sua perspectiva nisso, doutora Maria Letícia, é que eu não vejo um caminho para a libertação animal, eu vejo uma gama de caminhos paralelos para a libertação desses mestres animais todos que estão explorados agora dentro das normas que foram conjugadas para eles. Então, é muito importante tudo isso que a gente está dizendo, porque enquanto a doutora Maria Letícia trabalha, a gente também precisa trabalhar. E o nosso trabalho é conscientizar. Porque se a gente não pode estar no grupo dela, no GAAV, ou seja, participando como voluntária, como advogada, como o que quer que seja que ali, ou seja, faça a falta de serviço de um talento específico para tudo isso que ela colocou, a gente precisa, em paralelo, conscientizar. E tem pessoas que vão conscientizar nos cosméticos, no prato, no entretenimento, mas pela oratória da doutora Maria Letícia, eu não consigo receber no meu coração que então eu vou esperar isso acontecer para a gente começar a atuar. Não, a gente tem que começar todo mundo junto. A gente tem que fazer barulho de todos os lugares possíveis. Essa seria uma forma para você, doutora Maria Letícia, esse barulho no sentido de trazer à tona, de realmente se posicionar a respeito do veganismo, se posicionar a respeito da exploração do mestre animal, se posicionar a respeito de tudo isso que está acontecendo e está dilacerando, fatiando vidas. Moendo vidas, literalmente. Sem dúvida, Paty. Eu acho que assim, o trabalho do advogado, ele não existe sem o trabalho dos santuários. Eu acho que os nossos trabalhos são muito complementares. Sim. Porque do mesmo jeito que, de repente, eu posso te ajudar no resgate, você me ajuda também. De repente, eu resgato um animal, não tem para onde levar. Sim. Nossos trabalhos são complementares. E eu acho que eu sempre digo isso, o trabalho do advogado animalista é muito mais educar do que conseguir ações, sentenças favoráveis. É muito mais educar o judiciário. Então, o que a gente faz? A gente faz barulho dentro da nossa área. Assim, no meu ativismo, o que eu sempre faço? Toda ação que eu entro, eu coloco um capítulo sobre direitos animais. Toda ação, seja de âmbito ambiental, seja para resgatar um cachorrinho, seja qualquer coisa, eu coloco um capítulo na minha ação, explicando para o juiz o porquê que aquilo é antiético e imoral, apesar de ser legalizado, sabe? Sempre a gente coloca, por isso que a gente escreve artigo, por isso que a gente cria tese, por isso que a gente procura tanto deputados, senadores, o pessoal, os vereadores, para sensibilizar essas pessoas, para a gente começar a mudar as leis, entendeu? No âmbito jurídico, é isso que a gente faz. É o que você faz com o público em geral. Porque as pessoas têm que praticar o consumo consciente com relação aos animais. Sim. Porque uma vez que você não dá dinheiro para essa indústria começa a minar. Então, é um conjunto de coisas que caminham paralelas. Sim. Entendeu? Sensibilizar juiz, sensibilizar o legislativo, os consumidores, nós caminhamos todas juntas nesse sentido, você entende? Enquanto você está fazendo aqui, eu estou fazendo aqui. Mas a gente precisa fazer, nós não podemos esperar a lei mudar, porque a lei não vai mudar se a gente não fizer nada. Exato. Depende da nossa, de conscientizar esse pessoal, para que comece as coisas a mudar. E se a gente ficar parado, não vai mudar nunca, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E importante também, um outro ponto, ressoou muito dentro de mim a questão do resgate. Porque algumas vezes também se escuta, não, então se é a norma, se a gente consegue provar, então vamos resgatar. Gente, o número, de novo, 70 bilhões por ano, só terrestre. E esse número já aumentou, só que ele ainda não foi colocado, ou seja, formalmente. Ele já está sendo discutido por alguns guetos do ativismo, vamos dizer assim. 70 bilhões. Quem consegue resgatar? Ou seja, que seja... Não vamos falar em 70 bilhões, vamos falar em 100 mestras vacas de uma pecuária leiteira pequena, média porte, pequeno, médio porte. Quem consegue fazer isso? Qual santuário? Ou seja, a gente precisa entender, ou seja, que essas ações, elas precisam, na minha opinião, e agora ouvindo a doutora Maria Letícia, o resgate em si, sem a conscientização sem os legislativos, a gente não vai conseguir. O que a gente está precisando é uma união de forças. E todo mundo entender aonde pode atuar. E verdadeiramente atuar. Com a Sade Vigia, agora anteontem, falando, ou seja, ela já mais numa perspectiva espiritualizada, ela falou algo que também é algo que eu tenho muito claro. A gente agir não é a gente compartilhar post, a gente curtir post, não é isso. Isso pode ajudar na rede social, ao alcance daquele post. Mas eu estou falando aqui de comportamento. A gente precisa agir do ponto de vista comportamental. Então, como é que a gente apoia, por exemplo, o trabalho, esse coletivo da doutora Maria Letícia? Como é que a gente apoia os santuários? Como é que a gente apoia o processo de conscientização? Cada um vai fazer de um jeito, mas outra vez, não é uma pessoa, não é uma instituição, não é uma frente, é a união de todos nós. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer aqui, o resumo da ópera é: não existe como a gente transferir responsabilidade. Não existe como fazer isso. É cada um dentro do que consegue fazer. Doutora Maria Letícia, no quesito das leis, especificamente, tem muita coisa que circula hoje na internet falando a respeito de assinar. Agora mesmo está tendo uma PL assustadora. Qual é o efeito dessa assinatura? Eu queria também trazer isso à tona para que as pessoas que eventualmente assistam, que estão assistindo hoje, possam entender. Isso verdadeiramente gera impacto? Gera. Isso gera. É porque, assim, você está falando do PL 318, né? Que quer transformar em patrimônio cultural as atividades de criação de animais, né? Esse pedido de assinatura, na verdade, Paty, ele é para responder uma enquete do Congresso. Então, a lei foi proposta na Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados quer saber a opinião popular sobre essa lei. Se a sociedade demonstra repúdio, provavelmente essa lei não vai nem para votação. Então, a importância de mostrar o repúdio social a esse tipo de prática, né? E não a aceitação, inclusive blindar todos esses maus tratos que envolvem a exploração animal através de uma lei falando que é patrimônio cultural, né? Então, é muito importante as pessoas realmente demonstrarem esse repúdio. Muitas vezes, teve vezes que eu consegui a sentença da Bambi mesmo, foi conseguida, ajudou muito, né? Lógico que o juiz não vai ficar pegado só à opinião popular, mas ajuda muito, dá segurança para o juiz, sabe? Quando a população escreve e-mails, muitas vezes eu mesma, nas minhas ações, eu falo, gente, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que todo mundo escreva para o juiz, pedindo a libertação do elefante, sabe assim? A gente pede, e realmente ajuda muito, porque o juiz vê o repúdio social. Se ele está em dúvida, sabe? Se ele está aí em dúvida, se manda para o santuário, se deixa no zoológico, porque a cabeça do juiz, gente, o juiz não sabe o que é um santuário. Ele nunca esteve no santuário, ele não tem contato com essa realidade. Então, quando a gente pede realmente para a população fazer pressão, é porque essa pressão é importante para dar segurança tanto para o legislador quanto para o juiz, sabe? Esse pessoal, eles não têm a menor ideia do que é veganismo, muitos deles não sabem, entendeu? Alguns deputados já estão mais familiarizados com a gente, mas muitos não estão. Juiz, então, nem se fala, então o juiz fica muito inseguro.
A gente tem que se colocar no lugar dele também. Ele não sabe, ele nunca teve num santuário, ele não tem noção do que seja. Entendeu? Então, é muito importante, Paty. Mesmo porque, até queria falar uma coisa. Muitas vezes, a gente questiona, no processo do Porto de Santos, foi questionada a nação, apesar do navio estar dentro das normas técnicas, nós questionamos isso, nós questionamos esse esquema de embarque de animais, entendeu? E com a pressão popular, o juiz, apesar disso, ele deu a liminar de suspensão do embarque e depois nós conseguimos em Santos uma ordem jurídica para desembarcar os animais. Tudo isso porque a gente conseguiu convencer esses juízes que, apesar deles estarem dentro da norma, aquilo era maus tratos, aquilo gerava sofrimento. Entendeu? Então, de repente a gente consegue alguma coisa, de repente você sensibiliza. Ele viu todo aquele povo no porto, ele viu que todo mundo estava sensibilizado. Então, é importante. Sim. Então, esse engajamento social, ou seja por meio virtual, ou seja, mas de realmente assinar, de realmente se posicionar. Não alguma coisa anônima, ou seja, alguma coisa que seja corriqueira. Um posicionamento formal envolvendo CPF, nome, ou seja, para que realmente faça parte de um processo jurídico, é isso? Exatamente. E é o que você falou, não pode ter medo. Sim. Nós não podemos ter medo. Nós somos a sociedade, a gente vai ter medo de falar o que a gente pensa? Não precisa ter medo, sabe? Se a gente tivesse medo, assim, se o medo fosse um bom conselheiro, a gente não estava aqui, né, Paty? Porque o que a gente faz envolve risco, né? É bem verdade. Vocês sabem que isso do medo, a gente aqui no santuário, a gente lida muito com a fúria da pessoa que, quando perde aquele produtor de lucro, como a doutora Maria Letícia falou, ou seja, ele não mais vai ganhar com aquela cavalgada, ele não mais vai ganhar com aquele leite, ele não mais vai ganhar. Então, muitas vezes eles vêm para cima de nós. E, inclusive, essa foi uma das razões até que a gente monitorou o santuário inteiro por segurança deles e nossa. Agora, a questão toda é essa, ou seja, não deixar o medo frear a gente. Porque se a gente se assusta com o mal, então quem vai praticar o bem? Se a gente se assusta com o mal, no sentido, nossa, não, isso aqui é muito perigoso. Então, o que a gente vai fazer? Então, realmente, a gente precisa invocar isso. Eu vejo muito importante, e não só na questão da denúncia para mestre animal, ou desse envolvimento que a gente está dizendo aqui, mas para qualquer injustiça. Qualquer injustiça, a gente não pode se calar. Não pode. Exatamente. Hoje eu vejo que, como a natureza, não adianta mais, não é que não adianta. A gente chegou num ponto que a natureza não consegue mais se retroalimentar. Então, além de parar todo o abuso, a gente também tem que praticar plantar árvores, por exemplo. A gente tem que ajudar a natureza. E o que eu estou querendo dizer com isso é que hoje não basta só a gente parar o mal, a gente tem que ser ativo no bem. Então, se você já é vegano, se você já tem essa consciência, procure agora como fazer parte desses grupos isolados que estão lutando, como a doutora Maria Letícia está, dentro do que é todo esse poder público voltado para a legislação, para executivo, como ela falou, para jurídico, para que a gente atue nesse nível. Se você tem talentos como veterinário, então, por nutrição, a gente precisa de gente envolvida em todas as áreas. E não é, de novo, só a gente parar o mal. Agora a gente precisa fazer o bem. Os números são assustadores, as condições deles são lamentáveis. E está acontecendo a cada lugar, mesmo com as normas, mesmo com tudo isso. Qualquer pessoa que entre agora em uma fazenda de produção de leite vai encontrar que, a despeito das normas, existe algum tipo de maus-tratos. Isso é sem dúvida. E isso é triste demais. Doutora Maria Letícia, comenta com a gente, por gentileza, um pouquinho mais de, por exemplo, essa associação, falando disso, de como a gente pode ajudar. Esse é um coletivo já formado, esse é um coletivo que está aberto, de repente tem alguém de direito aqui ouvindo, de repente, ou seja, como que se pode ajudar para que você ajude, para que vocês ajudem esse coletivo e consigam ajudar outros seres? Isso já está fechado? Você aceita voluntária? Como que é? É um coletivo, Paty. Entra todo mundo que tiver a fim de trabalhar. Tá. São todas bem-vindas. A gente trabalha entre mulheres, porque
entre mulheres. A gente tinha homens no começo, mas a gente viu uma certa incompatibilidade de modos de trabalhar. Então, eu achei mais interessante deixar as mulheres, mesmo porque tem muitas mulheres, tem muito mais mulher do que homem nesse meio. Sim. Então, todas as meninas que queiram atuar são bem-vindas. O que a gente faz é um trabalho super informal, entendeu? Chega a casa, a gente passa o caso para o pessoal. Quer pegar, eu ajudo, eu oriento, eu ajudo, porque muitas vezes a advogada não tem experiência em direito animal nem ambiental. Então, eu me disponibilizo a ajudar e as meninas também. Nós temos um grupinho que a gente fala que é uma diretoriazinha, que são as meninas que estão desde o começo. Nós somos em 5, são meninas muito bacanas. Hoje em dia a gente atua mais em 3 ou 4, mas vai chegando o caso, a gente vai passando, entendeu? Ó, quer pegar esse caso? Pega, eu vou orientando, as meninas orientam, a gente ajuda, Sim. mas o que a gente precisa é de proatividade, entendeu, Paty? A gente não pode ficar, eu não posso, por exemplo, eu tomar a frente de todos os casos, eu não tenho essa condição de fazer isso. Então, eu oriento muitas pessoas, eu entro muito em grupos, esse da Mata Ciliar é um grupo de meninas. Sou eu mais 3 advogadas, nós estamos atuando todas juntas, cada um fez uma parte da peça. Então, assim, o GAV, ele funciona muito desse jeito, na base da cooperação e da proatividade, entendeu? Eu como a advogada mais experiente do grupo, eu vou orientando todo mundo. É assim que funciona. Agora, quem não é advogado e quer atuar e quer ajudar o GAV, é nessas horas que a gente precisa, entendeu? O GAV posta lá no perfil, gente, estamos precisando de pressão. Escrevam para o juiz, precisamos de pressão para libertar esse animal, não sei o quê. Isso é uma ajuda maravilhosa, isso realmente nós precisamos. Quando posta, é porque a gente está precisando mesmo, assim, é uma coisa de urgência. Aí é muito importante. E essa é uma forma que a gente, o Santuário, pode ajudar quando tiver esse tipo de situação. Por gentileza, comente com a gente para que a gente possa, de alguma forma, chamar a atenção para o caso. Né? Muito obrigada, Paty. Claro, vocês têm bastante seguidores, né? Claro, é uma forma até de colocar essa ideia que realmente existe algo que acontece através disso. Porque hoje chega tanta coisa por internet, por e-mail, que verdadeiramente é difícil a gente acreditar o que realmente faz a diferença. E por isso que as tuas palavras aqui são de extrema importância. Para que a gente consiga esse discernimento de saber, tá bom, eu quero agir, como que eu consigo agir apoiando isso? E essa é a outra pergunta, ou seja, como que, na tua opinião, ou seja, você é ativista, você é advogada, você é empreendedora, você é vegana. Como, na tua perspectiva pessoal, Lê, como que a gente muda isso? Como que a gente faz esse mundo melhor? Qual é o serviço que você sugere para nós? Ou seja, por onde começar, o que fazer? Qual é essa mensagem de ajuda para mudar o mundo? Porque você tem tanta experiência em tantas perspectivas, tantas facetas desse assunto, que eu tenho certeza que você tem muito para falar. Você é uma mulher extremamente forte, lúcida, consciente. Você inspira outros. Essa abnegação tua de, além de ser empreendedora, além de ser advogada, ainda ser mentora de um coletivo, tudo isso fala a respeito de você. E eu sinto que essa potência que você o que você possa colocar aqui, para que você receba apoio e para que essa tua sabedoria encontre outros, por gentileza, faça. Então, como que eu agradeço as palavras. Imagina. Eu agradeço muito suas palavras. Paty, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas, a gente tem que começar a mudar de dentro para fora. Que as pessoas busquem a libertação delas espiritual. Porque o que eu vejo é o ser humano muito em sofrimento. Muito. Eu acho que apesar, você e todas nós que temos uma consciência mais expandida, não por sermos especiais, mas porque a gente procurou isso, e todo mundo pode procurar isso. Eu acho que a gente enxerga as coisas de uma maneira mais positiva, e isso nos faz muito felizes, isso dá uma paz de espírito. E quando você tem paz de espírito, você consegue ver as coisas de uma maneira mais clara. A pessoa em sofrimento, ela não consegue olhar a realidade do jeito que ela é.
Ela vai ter sempre a perspectiva do sofrimento dela. Então, eu acho que as pessoas, elas devem procurar sempre o amor verdadeiro. Primeiro por elas, depois pelo mundo. Se você está infeliz, angustiado, as pessoas em depressão, em angústia, em estados de, como é que fala? Ansiedade. Sim. Não é um remédio que vai melhorar isso. O que vai melhorar isso é você acender a sua luz interna através do autoconhecimento, sabe? Busque o autoconhecimento. Uma alimentação mais leve, mais saudável. Se abra para ideias novas. O veganismo não é restrição. O veganismo é libertação. Todo vegano se libertou do sistema. Essa que é a verdade. Você não vai... você não pode comer ovo. Não, eu não quero comer ovo. Sabe? É isso, a mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas é essa. Sabe? Você comer animal te traz um peso e te traz uma prisão que você não percebe, mas quem é vegano já percebe isso. Então, se abra para ideias novas, ideias que falem de amor verdadeiro, sem julgar. Apesar de muitos veganos ainda serem um pouco mais fanáticos, e eu entendo, porque muitas vezes são veganos que vieram para o movimento agora, ainda estão muito revoltados, tudo bem. Mas os veganos mais maduros como nós, né, Paty? A gente entende que o veganismo é uma filosofia de vida de respeito e libertação. Não é de julgamento, ninguém julga quem come carne. A gente só gostaria que a pessoa que come carne viesse, pensasse de uma maneira um pouco mais amorosa, né? Que agisse de uma maneira mais amorosa, mesmo porque isso só vai trazer felicidade. Eu nunca vi o veganismo trazer tristeza para ninguém. Nem o veganismo e nem todas as filosofias de amor, sabe? Então, eu acho assim, é muito generalizado o que eu estou falando, é muito abstrato o que eu estou falando. Então, para falar em termos um pouco mais práticos, eu acho que as pessoas poderiam começar a adotar o consumo consciente. Questione o sistema em que você vive. Nós somos engrenagens de um sistema que só nos oprime. E aí você vai ver na sua vida particular, na sua vida amorosa, conjugal, profissional, tudo mudar. Questione o sistema, sabe? Por que eu consumo tanto? Por que a minha saúde não está boa? Por que a minha cabeça não está legal? Por que eu estou tão negativo? Questiona. Muito disso vem do consumo. Consumir demais, né? Tentar se adequar a modos, a padrões que são humanamente impossíveis de serem atingidos. Eu acho que é por aí, Paty. Eu acho que a gente tem que ter autonomia espiritual, mental, parar de ser parte da massa, sabe? Quando você para de ser parte da massa, a gente vive dentro do sistema, eu falo isso, eu vivo dentro do sistema, mas eu não faço parte da massa. Exatamente. Você entende? Entendo. Eu acho que a felicidade começa aí. E aí, quando você está feliz, você consegue entender e ter a sensibilidade. Se você já não tem a sensibilidade natural, porque tem sensibilidade natural pelos animais. Às vezes a pessoa está em depressão, ela está triste, mas ela é vegana, ela está sensível. Quando não há essa sensibilidade natural, a pessoa que está em paz espiritual não vai conseguir enxergar. Entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o veganismo é o caminho. É o futuro. É o caminho que a gente deve seguir. Mas esse caminho, ele é muito sutil, ele é muito espiritual, ele vem muito de dentro para fora, né? Não adianta a pessoa, eu quero ser vegana. Não. Não é uma questão de querer, é uma questão disso nascer dentro de você. E você se abre para isso. É você que se abre para essa luz. Eu ouvi uma frase muito, muito interessante que fala que Deus é que nem o sol. Se você não abre a janela, ele não entra. Uma coisa, né? Você tem que abrir a janela para essa luz entrar, para você brilhar. Sim. É isso que eu tenho para dizer. Eu tentei ser assim, o menos abstrata possível, mas, Paty, não tem jeito. Isso é uma questão espiritual. Sim, eu também vejo assim.
Eu também vejo assim. É uma predisposição do coração. E por isso, sabe, Lê, que eu falo tanto a respeito do lado de dentro, eu falo tanto a respeito do coração, eu falo tanto do autoconhecimento, dos nossos valores. Porque quando a gente realmente tem um autoconhecimento de ver quais os nossos valores, o veganismo não é uma dieta. O veganismo é a prática dos valores que nós, como seres humanos, temos. Mesmo que esses valores tenham sido distorcidos, com autoconhecimento, a gente olhando para dentro, a gente percebe onde distorceu. E ninguém quer ser ruim. Ninguém quer ser ruim. Então, quando isso está alinhado dentro, então o veganismo, como você falou, ele brota da gente, ele transborda da gente. E a gente vai procurar sempre uma forma de agir por ele, porque o amor tem uma força muito grande. E o veganismo é amor. O veganismo é uma força do amor. E qual é a pessoa que não se move no amor? Que não se move pelo amor? Que não se move por quem ama? Então, para mim, o veganismo se alinha completamente, ou seja, dentro da minha noção, do meu coração, nesse espaço de, inclusive, de ser anti-especista até com o ser humano. Ou seja, não é que eu vou amar todos os mestres animais e então os seres humanos vão ter que pagar por isso. Não, vamos amar todos, indiscriminadamente. Porque é a única forma que a gente vai ser feliz. É quando o agressor deixar de ser agressor, quando o agressor for regenerado. E para mim essa é a nova terra. É a regeneração do ser humano. Então eu agradeço demais. Muito. Exatamente. Eu te agradeço demais, Paty. Eu tenho uma admiração profunda por você, você sabe disso. Eu aprendo muito com você. Essas suas palavras de amor, elas sempre me tocam. É muito gostoso falar com você. É muito suave. Eu sinto muito amor vindo de você. Então, eu te agradeço enormemente. É um prazer. Conte sempre com o Gaave para tudo que você precisar e com a Letícia em especial, tudo que você precisar. Eu estou aqui. Conto com você como advogada e como amiga. E eu te agradeço. Te agradeço grandemente por essa oportunidade da gente compartilhar toda essa grandeza tua com outras pessoas para que a gente possa elucidar. Da mesma forma que eu acredito que o veganismo seja amor, eu acredito que o caminho pro veganismo seja educação. E isso que me move a falar, a escrever, enfim, a toda a forma de ativismo que a gente tem desenvolvido aqui enquanto equipe para educar. Então, te agradeço demais por ser parte dessa equipe que educa, que realmente ilumina essa escuridão dos nossos pensamentos e dos nossos devaneios enquanto seres humanos. Muita gratidão. Muito obrigada, querida. Agradeço por tudo. Eu vou deixar o link para essa live. Vou pedir, por gentileza, para você deixar salva no teu perfil, se tudo bem. Certo, eu tenho que aprender a fazer isso aqui. Vamos lá. Quando você fechar, ele vai pedir para salvar. Daí é só isso e depois eu pego o link e compartilho no nosso mail, para que as pessoas possam chegar até o conteúdo dessa live. Ótimo. Então eu vou clicar aqui. Peraí, deixa eu fazer então. Eu clico no xizinho, é isso? No X? Se clicar, vai fechar. No X. Isso mesmo. Aí vai fechar e daí é só salvar. Aí antes de você clicar, só quero deixar um mantra para todos. E a minha gratidão por você, por cada um. Ai, muito obrigada. Amei a live. Amei também. Muita gratidão pelo teu tempo. E o tempo de todos. Um mantra para a gente finalizar, para lembrar que a gente está aqui para que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Que a gente seja parte dessa mudança, até que todos sejam livres e encontrem um amor e possam ser educados, assim como nós fomos e somos aprendizes do universo. Gratidão, doutora Maria Letícia. Gratidão, Lê. Gratidão a todos que estão aqui. Gratidão, gente. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Vou clicar aqui agora. Isso. Aí salva. Então vai. Então... Beijo, Paty. Gratidão. Grata, querida.